Bom, pessoal, agora nós vamos dar início aqui à nossa parte 3 da aula zero do ano do plantio. Agora que a gente vai começar, o tema da nossa parte 3 da aula zero vai ser a reunião de vendas perfeita, como convencer o dono da empresa a nos pagar um contrato de alto valor. Lembrando que essa é uma sinopse ao modelo de negócio que irá garantir 6 múltiplos dígitos mensais de faturamento para nossa agência. Então é imprescindível que vocês prestem a devida atenção, tá certo? Sem mais delongas, vamos lá, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que entender, a gente já definiu o perfil de cliente ideal, a gente já sabe onde encontrar ele, sabe qual a dor relevante que ele tem, problema relevante que ele tem, sabe o serviço inteligente que resolve, que soluciona a dor dele. E agora a gente vai entender como que nós ofertaremos, como que nós vamos apresentar essa solução para o nosso cliente. A primeira coisa que a gente tem que entender são os fatores determinantes. Conectar as peças. A insegurança na entrega de resultados fica evidente na hora de uma reunião de vendas, o que mata a conversão de qualquer um. Afinal de contas, ninguém vai gastar dinheiro com quem nem é seguro de si mesmo, seguro daquela solução que está oferecendo. Os nossos clientes não compram exatamente uma transformação, produto, nem nenhuma dessas coisas. O que os clientes que pagam bem realmente querem? O cliente paga bem, ela, obviamente, por si mesmo, é uma empresa madura. Foi aquilo que a gente estudou nas nossas últimas partes dessa mesma aula. O valor que o nosso cliente está disposto a pagar pelo nosso trabalho é proporcional ao tamanho da empresa dele. Não necessariamente porque ele tem mais dinheiro, mas, mas porque o risco de não ter o resultado esperado impacta mais em um negócio grande do que em um negócio pequeno. Por que que isso acontece? A gente tem um exemplo aqui de uma empresa que fatura 500 mil e uma empresa que fatura 50 mil. A que fatura assim, 500 mil, ela pretende ter o crescimento, digamos assim, no próximo período de 3 meses, de 10%. Então ela vai faturar 550 mil. E a que fatura 50 mil, para ela ter o mesmo crescimento de 10%, ela vai passar a faturar 55 mil. Vocês veem como é muito abismal a diferença entre essas duas empresas. Não porque a de 50 mil não tem o seu valor, mas é porque a de 500 mil, ela está em um momento diferente. Já é uma empresa madura e estruturada, e o risco de não ter o resultado esperado impacta muito mais um negócio grande do que um negócio pequeno. O cliente que paga bem, que tem empresa madura e estruturada, sempre vai ter mais a perder. Sempre. Porque ele tem funcionário para pagar, porque ele tem contas certas, porque ele está esperando o resultado. Entenda, um exemplo prático. Um empresário que fatura seus 200 mil reais mensais, ele vai decidir investir no mercado digital, ele precisa ter os resultados que ele almeja, que ele tem ambição. Ele vai optar por qual dessas duas opções? O gestor de tráfego que cobra 1.000 reais e demonstra insegurança na hora da venda, ou a opção B, num profissional completo que cobrou 3.000 reais e demonstrou segurança. Bom, isso é óbvio, né? E isso aqui também é válido para uma agência, para agências, né? Agência só de gestão de tráfego que não demonstrou tanta segurança assim, ou uma agência de um serviço completo de marketing que demonstrou extrema segurança, domínio. Isso aqui é lógico. A observação aqui é que a expectativa de lucro com o sucesso do projeto é de 20.000 reais mensais, ou seja, o gestor de tráfego pode influenciar nesse resultado a fim de que ele tenha aqui 20.000 reais mensais de retorno. No entanto, o profissional completo demonstrou muito mais segurança de que ele poderia tornar esse projeto realidade. Então, o empresário não vai se importar tanto em pagar os 3.000 reais mensais nesse quesito, porque ele sabe que vai voltar a 20, ou pelo menos que as chances de voltar são mais altas, né? O empresário que contrata o profissional inseguro e amador não perde somente o valor investido no profissional, ele perde o lucro que deixou de ganhar por não ter um profissional realmente capaz de entregar o prometido.
Essa é uma das partes chaves de se entender aqui. Isso nos leva a uma afirmação absolutamente controversa, porém verdadeira. O cliente certo não se importa tanto com os R$ 3.000 mensais que você cobra. Essa é a real, no final das contas. O cliente certo não se importa tanto com os R$ 3.000 mensais que você cobra. Ele decidirá assinar o contrato de alto valor com você quando compreender que há uma expectativa de retorno, que essa expectativa é superior ao investimento, ou seja, tem que ser superior a R$ 3.000 mensais, senão não faria sentido para ele. E que as chances de concretização dessas expectativas são altas. O seu trabalho na reunião de vendas é fazer o seu cliente compreender e acreditar nessa expectativa de retorno, nas suas chances de concretização. Tá certo? E agora é a grande pergunta, né? Como que nós transmitimos essa segurança e esse domínio? Como nós transmitimos essa mensagem na reunião de vendas? Bom, você só será capaz de fazer isso se transmitir a segurança necessária. Você só é capaz de transmitir essa mensagem, essa expectativa de retorno que nós acabamos de falar, se você transmitir a segurança necessária na fala, que ele confie no que você está dizendo. Essa segurança, por sua vez, só existirá na sua fala se você dominar profundamente o produto que está vendendo. E se ele for um produto que realmente gera a transformação prometida. Se você fizer isso, contratar os seus serviços será uma decisão óbvia para o seu cliente. Afinal de contas, clientes que pagam bem, pagam por segurança, e segurança, por sua vez, é gerada pela soma de outros elementos. Quais são esses elementos? Quais são esses elementos que impactam na forma que a gente fala? Muito fala sobre oratória, sobre retórica, mas quais são os princípios que determinam uma boa oratória? Bom, é isso que eu venho trazer aqui para vocês. Os 3 princípios de uma boa oratória. Os 3 princípios são: primeiro princípio, né, a demonstração de domínio. A primeira coisa que você tem que determinar é a compreensão profunda da relação entre a dor do seu cliente e o seu produto. Ou seja, você tem que compreender, tem que dominar o seu produto, o seu serviço que você está oferecendo. Afinal de contas, se o cliente fizer alguma objeção, você tem que quebrar com uma profundidade sobre o seu serviço. Assim você vai demonstrar segurança. Segunda questão, está certamente atrelada à primeira, é a confiança na fala. E a confiança deriva do domínio. A confiança deriva do domínio. E o terceiro fator, o terceiro princípio, é a clareza na apresentação, ou seja, você tem que ser claro naquilo que você diz, direto ao ponto. Não ficar fazendo muito blá blá blá, né? Claro, enfeites são bem-vindos, né? É até o que a gente vai trazer no próximo tópico, são os perfumes. O que seriam os perfumes nessa metodologia que a gente está aprendendo? Os perfumes são basicamente coisas supérfluas. A nossa analogia aqui é que, bom, alguém que está sujo, ela tem que tomar primeiro o banho para depois passar o perfume. Não adianta nada a pessoa tá suja, vai passar perfume direto, sem tomar banho. Então, o que é essencial são esses 3 princípios. Agora, perfume é supérfluo, é depois que você dominar os 3 princípios, aí sim você passa o perfume. Depois que você tomar banho, você passa o perfume. Não adianta nada você perfumar sem tomar o banho, tá certo? Eles ajudam, mas não determinam. Eles influenciam, mas não determinam. E quais que seriam os perfumes? Seriam a linguagem corporal, as vestimentas, as tão famigeradas técnicas de venda e as provas sociais. A real é que você não necessariamente precisa dessas 4 coisas. Claro que elas são boas, linguagem corporal, vestimento, técnica de venda, eu gosto de me vestir bem, mas isso não é um fator determinante que o cliente vai fechar com você ou não. Não é um fator determinante. O fator determinante são essas 3 primeiras aqui, esses 3 princípios de uma boa oratória, tá certo? E a prova social, ela tem a sua utilidade, mas quanto melhor você for na sua demonstração de domínio, menos prova social você vai precisar. Resumindo tudo que eu acabei de falar aqui para vocês,
a confiança engole a prova social no café da manhã. Na maioria das vezes, o cliente que pede por prova social só pede quando você não foi convincente o suficiente na sua apresentação. Quando o cliente pede por uma prova social, talvez seja pelo fato de que você falhou nos outros elementos, nos princípios de uma boa oratória, ou falhou no raciocínio por trás, alguma coisa assim. Se nós fazemos uma promessa aparentemente boa demais para ser verdade, o cliente automaticamente entra também em um estado de dúvida. Ele entra em um estado de dúvida. Por isso também é importante o alinhamento de expectativa. Ou seja, você tem que alinhar as expectativas. Ok, você faz uma promessa muito boa, mas não adianta nada você fazer uma promessa que você não consegue cumprir através do seu serviço, perfeito? E o resumo central dessa aula é que uma reunião de vendas bem-sucedida é uma apresentação clara, didática e confiante daquilo que nós somos capazes de fazer. Você se precisa ser um bom professor muito antes de ser um bom vendedor. E aqui está o grande detalhe. Ser o bom professor é ter entendimento sobre o assunto. Você não necessariamente precisa ser o maior comunicador do mundo, mas aqui na nossa metodologia, o princípio é que você precisa entender para transmitir o conhecimento sobre o serviço, sobre o produto, sobre o que você está vendendo. Coisa mais louca é a pessoa, aquele teste do me venda essa caneta. Pô, me venda essa caneta. Para que eu vou vender essa caneta? Não sei para que. Se você precisa da caneta, ela resolve alguma coisa na sua vida? Precisa ter profundidade. Então, e é isso que a gente traz aqui durante toda a nossa metodologia. E por fim, essa foi a aula zero. Esse foi só o início do ano do plantio. Espero que vocês tenham entendido qual que é a natureza dessa metodologia. E essa é a minha frase final, com isso eu termino aqui a primeira aula. Que a sua coragem seja proporcional ao tamanho das suas ambições. Plantar é opcional, mas escolher é obrigatório. Uma foto aí do David Goggins. Quem é que vai carregar os barcos, né? Basicamente é isso, pessoal. Não se esqueçam do segredo. Até as próximas aulas.